Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça. Te louvamos, Pai, agradecemos pelo perdão, Senhor, pela comunhão. Ó Deus, continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos guiando no Teu santo caminho. Abençoa os nossos irmãos, Pai, toma em Tuas santas mãos. Toma o primeiro lugar, meu Senhor, em cada coração. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, os casais sem filhos. Ó Senhor, os idosos na tua casa. Amado Senhor, manifesta o teu poder na vida da igreja, na cidade e no campo. Guarda os teus servos, meu Senhor, que estão bem, te louvando, alegres, felizes, e socorre os que estão aflitos, passando por necessidades ou sofrendo, meu Senhor, nos hospitais. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Vamos cumprir o nosso ministério, nosso desejo de contribuir com a igreja. É uma bênção, estamos aqui. O Senhor, pela sua bondade, tem nos dado a graça para continuar. Então, vamos à leitura, vamos à meditação, o aprendizado que é necessário. Todos os dias muitas dificuldades, todos os dias muitos problemas, cada dia uma coisa nova aparecendo, surgindo. E existem muitas perturbações contra a Igreja do Senhor Jesus, porque todo mundo hoje tem acesso à informação e existe também muitos abusos. Existem pessoas que se propõem a ensinar e ensina contrariando as Escrituras. Então, nós precisamos ter humildade para aprender, mas não aprender aquilo que contraria a palavra de Deus. É uma necessidade minha e de todos. Nós não podemos jamais deixar de receber a palavra, mas por esta mesma razão nós não podemos seguir ventos de doutrina, coisas que aparecem. O nosso texto é o Salmo 92, os versículos 5 a 10. Você aprendendo, você participando, você fazendo a sua parte, lendo, conferindo, é mais seguro. Salmo 92, versículo 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam iniquidade, é que serão destruídos. Todos os que praticam iniquidade serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o mesmo, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, mas tu e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltaste o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é necessário a gente entender o lado humano. Todos nós temos alguma falta, todos nós temos alguma dificuldade no entendimento, todos nós temos possibilidade de nos envolver, nos atrapalhar, olhar para trás, ficar para trás. Todos podem sofrer esse tipo de coisa. Existe muita discussão no aspecto da cultura teológica, hoje também um campo muito vasto,
E alguns negam a possibilidade das pessoas desistirem, se atrapalharem, pecar. Pecar e ficar para trás. Mas isto é desde o começo da revelação divina que existe a possibilidade de alguém se envolver com coisas que contrariam o Senhor e perder a oportunidade de servi-lo, de confiar, de amar. Nós vemos isto. Nós vemos isto desde o problema da casa do Adão. Desde o problema com os filhos do Adão. Desde o problema com os primeiros habitantes da terra. Não mudou muito. O homem continua tendo os mesmos instintos de fazer mal ao próximo, se vingar, ter inveja, inveja religiosa, que foi o caso da rejeição do sacrifício do Caim, e ele teve inveja do irmão porque teve o sacrifício aceito. Todo mundo pode se atrapalhar. Então, aquele ensino comprometedor que dá uma segurança falsa, você confessou Cristo, está livre. Não, confessou Cristo, vigia. O ensinamento de Jesus Cristo é: a pessoa não dá lugar ao diabo. Está atento para não cair em tentação. Uma tentação leva a uma prática que desagrada ao Senhor. A tentação leva a uma atitude que fere a dignidade humana e também o Senhor, o Criador, doador da vida. Então, nesta leitura, nós temos a manifestação, a revelação do amor de Deus. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem entende a grandeza? Ninguém. Ninguém entende. Os radicais, os exaltados, os que se acham muito seguros, o que é que eles diriam ou o que dirão do Senhor Deus perdoar o malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus? O sujeito não frequentou a igreja, não foi batizado, não teve nenhuma prática, não fez confissão auricular, não revelou a sua vida. A gente sabe que era malfeitor, mas não sabemos quantos malfeitos ele fez, qual era a gravidade dos seus crimes. Agora, o Senhor perdoou. Eu vou dizer que alguém, porque viveu no mal, não foi perdoado? Não sei o último momento dessas pessoas com Deus. Deus está no céu, na terra, em toda parte, onde se chama por Ele. Verdades que estão na Bíblia Sagrada. Isso não é coisa da religião, é coisa da revelação. Deus estava no Éden, Deus estava no deserto, Deus estava na cova dos leões, Deus estava em todo lugar. Deus estava lá com Gideão malhando no lagar, Deus estava lá com o Davi na caverna de Adulão, Deus estava lá com os hebreus no campo de trabalho forçado de Faraó, e Deus estava lá em Midian com Moisés. O nosso Deus está em todo lugar para ouvir o clamor, a oração, perdoar, abençoar, salvar. Então, o salmista diz: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. E o homem brutal, o que ele entende? Nada. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Deus não chega
destruindo, arruinando. O sujeito teve um pensamento ruim, uma prática ruim, aí Deus vem e corta logo. Se fosse assim, não resistia, ninguém resistia. Mas Deus é longânimo, Deus espera o arrependimento, Deus espera a correção de rumos, Deus espera a mudança de atitude, Deus espera, além de mandar os seus servos indo de madrugada para falar do seu amor e manifestar a sua graça através do conselho, da palavra, através da instrução. Aqui no versículo 8, o salmista, que está cheio da graça de Deus, para falar disso, mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Isso aqui é contrapondo o homem brutal do versículo 7. O ímpio, o homem brutal do versículo 6 e o ímpio do versículo 7. O homem brutal não conhece mesmo não. E o ímpio que cresce e pensa que é dono da situação, cresce como a erva, floresce, prospera, mas não conhece o Senhor. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos... Por que Deus tem inimigos? Porque é para a gente entender que se o próprio Deus tem inimigos, quem sou eu? Quem é você para não termos nossos inimigos, nossos desafetos, nossos perseguidores, nossos agressores? Pois os teus inimigos, Senhor, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos. Todos os que praticam iniquidade serão dispersos, não vão permanecer. Os que têm identificação religiosa não ficam dentro da casa de Deus, tramando, fazendo maldade, corrompendo. Não, são práticas do inimigo. Pois os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, todos serão dispersos, todos os que praticam iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder. O salmista tem consciência da sua fidelidade a Deus. E quando você é fiel ao Senhor, o Senhor te fortalece, o Senhor te sustenta, o Senhor te orienta, o Senhor te abençoa, o Senhor dirige a tua vida, porque é neste aspecto que Jesus ensinou. Se dois de vós decidirem na terra sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, o texto diz é coisa mesmo. Se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito. Por que Jesus ensina isto? Porque quem serve a Deus com fidelidade, com consciência, não busca coisas que contrariem a vontade de Deus. Não contraria a vontade de Deus, não busca. Os que têm temor, amor, humildade, prazer na lei do Senhor, não buscam coisas que contraria, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Ora, se o Senhor ensinou a amar o próximo, aí eu tenho inimizade com o vizinho, inimizade com o cunhado, com a cunhada, com o genro, com a sogra, com o sogro, até com os filhos. Então, eu não tenho a menor condição de ser exaltado o meu poder quando eu contrario o Senhor, desprezando a sua instrução.
Se a instrução é procurar viver em paz, ter paz com todos os homens, se depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Paz é uma coisa diferente de comunhão. Comunhão é com os que têm a mesma graça. Comunhão é com os que têm o mesmo espírito. Comunhão é com os que recebem a mesma porção do céu. Comunhão é isto. Agora, paz, relacionamento saudável é com todas as pessoas. Eu trabalhei em muitas empresas, trabalhei com pessoas de muito diferentes umas das outras, trabalhei com pessoas extraordinariamente decentes no que dizia respeito ao companheirismo, à honestidade, uma série de coisas. E uma destas pessoas extraordinárias uma vez me perguntou: você quer continuar meu amigo? Não tente me evangelizar. O sujeito era tão religioso, tão voltado para a devoção de seus pais, de sua família, a tradição da família. Freire, por favor, não me evangelize. Não venha me falar de igreja. Pois é, o sujeito estava plenamente satisfeito com sua igreja, com Santo de Pau. O sujeito estava plenamente satisfeito com sua igreja, com Santo de Barro. E você sabe quantas vezes eu fui perturbá-lo com a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho? Nenhuma. Agora, se exemplo valer, é tanto que nós saímos da empresa, ficamos algum tempo sem nos ver, e depois a gente se encontrou, a mesma alegria, parece que estávamos ainda no mesmo trabalho, no mesmo ofício. Então, meus amados, aqui o versículo 10 diz: tu, porém, exaltarás o meu poder, como o de um boi selvagem. Tem umas versões que falam do unicórnio. Era na linguagem poética, na linguagem antiga, no que diz respeito às tradições dos povos, existiam estes animais. O unicórnio, um animal que... Um amigo que eu conheci, ele dizia: rapaz, o unicórnio existe. Tem o rinoceronte, é um unicórnio, só tem uma ponta, mesmo no meio da testa. E meta-se com ele, o unicórnio. Então, eu não sei, se você vê unicórnios nos vídeos de fantasia, nas coisas, é um bichinho bonitinho que não existe. Mas, a tirar pela observação do meu amigo, o unicórnio existe. Está lá, o rinoceronte, com a sua ponta mortífera no meio da cabeça. E o salmista, como está falando numa linguagem poética, diz: tu exaltarás o meu poder como o poder do unicórnio, como o poder do boi selvagem. Eu serei ungido com óleo fresco. A unção de Deus, a unção que fortalece, a unção que habilita para o serviço, que encoraja para os desafios e prepara para servir a Deus sempre. Que Deus abençoe os meus irmãos, enchendo de graça suas vidas, seus corações e dando a graça para falar do amor do Senhor. E se alguém tiver esse pedido terrível, não me evangelize, vá procurar alguém que queira ouvir a voz de Deus. O homem foi criado livremente, ele pode rejeitar o Evangelho de Jesus. Claro que tem consequências de natureza eterna, mas se ele está tão satisfeito com sua igreja, com o Santo de Pau, deixa ele na felicidade dele. Então vamos suplicar a bênção de Deus. E a minha intercessão hoje é pela irmã Lúcia e irmão Francisco.
Orar por eles e pelas famílias, pelos filhos. Orar pelo Pedro Paulo, pelo João Paulo, pela Luciana. Orar por eles, cada um no seu lar, com esposa, filhos e esposo, filho. Vamos orar por eles. Bendito o Senhor. Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade e pela tua graça. Querido Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Opera, meu Senhor, em cada vida, em cada coração. Nossos irmãos, nossos alunos, nossos amigos, Pai, nas igrejas que trabalhávamos, na igreja que estamos, meu Senhor, abençoa, guarda, Senhor, a nossa igreja, nosso pastor. Manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Dá graça, vigor e saúde a cada um. E agora eu te apresento o Senhor, irmão Francisco, a irmã Lúcia. Toma o casal em tuas santas mãos. Abençoa o João Paulo, Pedro Paulo, seus lares. Abençoa a Luciana, seu esposo, seu filhinho. Toma, Senhor, em tuas santas mãos a vida dos meus irmãos, fortalecendo, dando o necessário, operando em seus corações, em suas vidas, Pai. Deus bondoso, Deus santo e justo, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.